Bem-vindos ao Mental Ship. Hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais polêmicas e secretas de Napoleon Hill, o autor de Pense em Riqueza. O livro é Mais Esperto que o Diabo. E olha que curioso, ele foi escrito lá em 1938, mas ficou guardado por mais de 70 anos. E com bom motivo, viu? Ele revela uma conversa simbólica, com a personificação do medo, uma força que, segundo Hill, controla a mente da maioria das pessoas. Vamos entender essa história. Essa pergunta é o coração do livro todo. A ideia de que o medo não é só uma emoção, mas sim uma ferramenta de controle, era algo tão radical, mas tão radical, que a família do próprio Hill ficou com receio da controvérsia. É um conceito que nos obriga a questionar, a natureza dos nossos próprios limites e daquelas prisões que a gente constrói na nossa mente, muitas vezes sem nem perceber. Bom, tudo começa em 1908. Tenta imaginar a cena. Um jovem jornalista, Napoleon Hill, fica cara a cara com um titã da indústria, Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo naquela época. E aquele encontro não foi só uma entrevista. Foi o começo de uma missão gigantesca que ia definir o resto da vida dele. Carnegie não queria só uma coleção de histórias de sucesso, não. Ele desafiou Hill a fazer algo que ninguém nunca tinha feito. Organizar a primeiríssima filosofia prática de sucesso do mundo. Ele queria um mapa, um guia, que explicasse as leis por trás da vitória e, o que ainda é mais importante, da derrota. Para quê? Para que as pessoas pudessem evitar os mesmos erros. E o tamanho desse trabalho era absurdo. 20 anos de dedicação, sem ganhar um centavo por isso. Hill analisou a vida de mais de 500 dos maiores nomes da história. Gente como o Henry Ford, Thomas Edison, mas, tão importante quanto, ele estudou 25 mil pessoas que se consideraram fracassadas. Sabe por quê? Porque, como Carnegie dizia, é no fracasso que a gente encontra as lições mais valiosas sobre o que não fazer. E é aqui que o Carnegie faz uma previsão que é quase uma profecia. Ele avisa para o Hill que a maior descoberta dele não seria sobre os outros, mas sobre si mesmo. Que ele encontraria uma força interior muito poderosa, um tal de outro eu, que só aparece em momentos de crise extrema. Sabe, quando a gente é forçado e muito além dos nossos limites? E agora a história dá uma virada bem irônica. Porque apesar de todo esse conhecimento, o próprio Napoleon Hill entra numa fase longa e sombria de fracasso. É isso mesmo. O homem que estudava o sucesso se viu completamente perdido. O que só prova que saber a teoria é uma coisa, e viver na prática é outra bem diferente. Foi uma derrota atrás da outra. Ele largou empregos e negócios que davam uma fortuna. Os amigos achavam que ele tinha enlouquecido. Mas o que a gente vê aqui não é incompetência, é um descontentamento profundo. O dinheiro não trazia propósito, e ele continuava buscando alguma outra coisa, mesmo sem saber direito o quê. E essa frase resume perfeitamente a luta dele. A verdadeira batalha do Hill não era com os negócios, não era com os sócios, nem com a economia. Era uma guerra interna, travada dentro da própria cabeça dele. Ele estava sendo derrotado pelas próprias dúvidas e pela falta de um propósito claro para guiá-lo. O fundo do poço chegou em 1923. Ele estava em Columbus, Ohio, completamente quebrado, sem nenhum plano. Ele descreve esse momento como o sofrimento da pior de todas as doenças humanas, a indecisão. Pensa que ironia, ele conhecia os 17 princípios do sucesso, mas estava ali, paralisado e incapaz de aplicar qualquer um deles para se salvar. E é exatamente aqui, no fundo do poço, que a previsão do Carnegie se torna realidade. Hill tem uma experiência que transforma tudo. Um momento de clareza absoluta. O seu outro eu finalmente desperta. Mas, afinal, o que é esse tal de outro eu? O Hill descreve como uma força interior que todo mundo tem, mas que fica ali, adormecida, abafada pelo barulho do medo e da dúvida. Ela só acorda quando a dificuldade nos quebra, nos força a largar os velhos hábitos e a pensar de um jeito novo. É a fonte da calma e da clareza no meio da tempestade. Enquanto ele andava sem rumo, uma ordem clara e forte surgiu na mente dele. Era o outro eu falando. A mensagem era direta. Para de fugir. A sua missão, aquela tarefa que o Carnegie te deu há tantos anos, ainda não acabou. Volta e termina o trabalho. Com essa clareza toda, com esse novo propósito, Hill toma uma decisão muito audaciosa. Se o fracasso é causado por forças negativas, ele decide então confrontar a fonte de todas elas. Ele vai, simbolicamente, entrevistar o próprio diabo,
para arrancar dele os seus segredos mais sombrios. Agora, olha que interessante essa distinção. O diabo do rio não é aquela figura religiosa de chifre e tridente. Não. É uma metáfora poderosa para a parte negativa da mente humana. É a voz da dúvida, da procrastinação, da ignorância e, principalmente, do medo que mora dentro de cada um de nós. E a entrevista começa. De um lado, Will, representando a parte da humanidade que ousa pensar por si mesma. Do outro, o diabo, a personificação do pensamento negativo. E Will o força a revelar suas táticas. Ele quer saber qual é a arma principal usada para controlar 98% das pessoas no mundo. Hill não perde tempo. Ele vai direto na raiz do problema. Ele quer entender o mecanismo por trás de tanta miséria, de tanto fracasso que ele viu nesses 20 anos de pesquisa. Ele quer, basicamente, o manual de instruções do inimigo da humanidade. E a resposta do diabo é simples e assustadora. Sua principal ferramenta é o medo. Ele explica que simplesmente ocupa o espaço não utilizado do cérebro humano e planta sementes de pensamentos negativos. Sementes de medo que, se não forem combatidas com o pensamento próprio, crescem e tomam conta de tudo. O diabo então revela seus 6 medos mais eficazes: pobreza, crítica, perda da saúde, perda do amor, velhice e morte. E ele ainda confessa que os 2 mais poderosos, os que ele usa para aprisionar a grande maioria das pessoas, são o medo da pobreza e o medo da morte, porque eles paralisam qualquer ambição, qualquer iniciativa. E essa frase resume brilhantemente a filosofia do diabo. O inferno não é um lugar de fogo e enxofre para onde a gente vai depois. O inferno é aqui e agora. É uma mente que vive paralisada pelo medo, incapaz de agir, de sonhar, de ser livre. Isso nos deixa com uma reflexão muito forte. E se o nosso maior inimigo não for uma força externa, mas sim aquele diálogo interno? Aquela vozinha que sussurra para a gente não tentar, para a gente ter medo, para a gente aceitar a derrota. E se o diabo for só o nome que a gente dá para a nossa própria indecisão? A lição de Hill, então, é clara. Dominar a própria mente é a chave para vencer qualquer adversidade. E fica a reflexão para cada um de nós. Qual é o medo que mais nos limita? E qual o menor passo que a gente pode dar hoje para começar a enfrentá-lo? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Olha, essa foi só a primeira parte da nossa jornada por este livro incrível. Para quem quiser mergulhar de cabeça na entrevista completa e de quebra apoiar o Mentalship, o link para comprar o livro está aqui na descrição. Se essa análise trouxe algum pensamento novo, deixe seu like, se inscreva para não perder a parte 2 e compartilhe. Lembre-se, aqui no Mentalship o conhecimento dobra a cada informação. Até a próxima!